Qual história que eu posso escrever? Eu sei que eu tenho muitas opções, mas todas parecem ter esse mesmo padrão. Tá sendo meio óbvio. Uma força sombria aparece. Pode ser demônio, ninja do mal, feiticeiros e maldições. Todos seguem essa mesma linha. Inimigos que são considerados das trevas. Como é que eu fujo desse clichê? Ah, não tinha te visto daí. Saudações! Eu me chamo Kanye. E sejam bem-vindos à minha biblioteca, minhas pequenas raposas e mariposas. Bem, eu estou arranjando alguma maneira de contar uma história para entreter vocês. Mas tudo parece mais do mesmo, sabe? Como eu conto uma história trivial de uma maneira diferente? Que eu consiga chamar a atenção do público para essa história, mesmo ela tendo um certo padrão. Ei, tive uma ideia. Mas para essa ideia funcionar, a gente precisa estruturar um mundo bem clichê. Claro, com alguns diferenciais para ter aquele clima. Então a história começa com: no mais imenso vazio, nada existia. Apenas o barulho mais ensurdecedor que o vazio e o silêncio de tudo poderia propor. Mas essa quietude não duraria por muito tempo. De repente, 4 energias finitas, porém poderosas, apareceram ao vazio. Esses seres formados de pura energia ficariam conhecidos por suas próprias criações como os deuses. As entidades logo começaram a moldar o vazio e converter o nada em tudo, gastando sua energia para formar as suas estimadas obras-primas. O primeiro deus percebeu que seus semelhantes e opostos estavam sem um norte, então decidiu criar uma base. A primeira divindade criou um ambiente exorbitante. Montanhas enormes cortavam os céus, florestas se erguiam acompanhadas de lagoas encantadoras. O primeiro deus ficaria conhecido por essa criação, sendo chamado de Stelkor, o deus da criação. Entretanto, o local era muito silencioso. O único barulho era o som das ondas se quebrando, em conjunto com um leve barulho do farfalhar das grandes florestas. Com isso, o segundo deus decidiu dar um toque de vitalidade nesse local tão indolente. Com sua energia, ele povoou a floresta com os mais diversos animais. O mar se encheu de peixes e o céu se encheu de aves. O segundo deus ficaria conhecido por essa criação, sendo chamado de Antérion, o deus da vida. A vida fluía em meio a esse local, entretanto, sem um propósito. A falta da morte fez com que mesmo o barulho que a vida dos animais não fosse o suficiente para satisfazer os deuses. Era tudo igual, um ponto em meio ao espaço, que não existia propósito, nem mesmo sentido de existir. Percebendo a falta de equilíbrio, a terceira deusa decidiu criar as regras, com isso, formando a mortalidade dos seres. Mas as regras estão muito além do que somente a mortalidade. Ela também criou a biologia deles, como eles funcionam e seus sentimentos, permitindo a eles o direito de escolha, seja instintivo ou puramente racional. Independente, a terceira deusa ficaria conhecida por esta criação, sendo chamada de Nemoriel, a deusa das regras. Temos deuses e suas criações. Não tô muito afim de dar muitos spoilers pra vocês, mas os deuses não criaram somente isso, sabia? Agora, vamos imaginar um pouquinho.
Nesse mundo, humanos foram criados e foram entregue a eles o maior de todos os dons, acompanhado da maior de todas as promessas, o dom da adaptação, aquele que guiaria a humanidade a criar e desenvolver armas capazes de superar qualquer desafio, e a promessa de serem a raça destinada à grandeza. Entretanto, imagina se uma ameaça surgisse, seres sencientes que não possuíam tal capacidade de pensamento. Esses seres possuíam um poder extraordinário, mas agem como animais. Por isso, ficaram conhecidos como bestas místicas, pelas suas habilidades misteriosas. Tudo parecia normal até outros seres conscientes surgirem. Eles eram diferentes das bestas, possuíam raciocínio e até simulavam sentimentos. Mas claro, era uma forma de manipulação. Afinal, eles não foram destinados à promessa. E mesmo assim, tentaram usurpar o que foi dado a nós. Mas o pior nem era isso, e sim o dom profano que eles possuíam, tendo a capacidade de moldar as regras criadas por Nemoriel, como a própria realidade. Esses seres ficaram conhecidos como bruxas, e sua detecção era muito difícil, por serem muito semelhantes aos seres humanos em questão de aparência. Porém, a chama mostrava a verdadeira profanidade desses seres, assumindo um tom carmesim e natural graças ao sangue desrespeitoso deles. Em contrapartida, uma outra raça das trevas surgiu. Seres humanoides com traços das terríveis bestas místicas, mas com raciocínio e também a capacidade de simular emoções. Ficariam conhecidos como ressonantes. Sem o dom da magia, a humanidade começou a avançar drasticamente a tecnologia. E com isso, eles conseguiriam uma chance de subjugar essas ameaças tão poderosas. Pontos de vista, né? Humanidade que não possui magia, enfrentando demônios e seres profanos que podem moldar a realidade. Agora, basta pensar em outro ponto de vista. Seres criados com uma ligação dupla às divindades, tendo sua forma e consciência inspirado nos prometidos de Antérion, mas com uma ligação direta e íntima com Nemoriel, recebendo um dom de igual intensidade, assim como os humanos. Bruxas e ressonantes, cada um com seus próprios traços específicos. Bruxas tendo a conexão íntima com Nemoriel, possuindo uma facilidade em moldar temporariamente a realidade e suas regras, usando apenas suas emoções. Ressonantes conectados com Antérion e levemente com Nemoriel, conseguindo o dom semelhante à sua raça gêmea, mas tendo uma ligação principalmente com as sensações físicas e com o poder guardado dentro das bestas místicas. Entretanto, a humanidade não enxergou esses dons como bênçãos divinas. Para eles, eram dons profanos, quebrando as regras e moldando elas como se fossem uma espécie de blasfêmia a Nemoriel. Como se eles estivessem tentando roubar o cargo dos humanos, roubar a promessa, a grandeza feita a eles. O dom dos humanos vinha da determinação e do trabalho duro, e eles não aceitariam outros seres que possuíam uma vida mais fácil por possuírem um dom que eles julgavam como mais poderoso. Injustiça, a palavra que chegou ao povo. Mas logo ela mudou. Apoteose divina, a maior de todas as glórias, um inimigo à altura da humanidade para forçar uma evolução. Um desafio dado pelos próprios deuses, e com isso, a separação de humanos e não humanos era óbvia. Bruxas e ressonantes sentem. Bruxas e ressonantes não sentem. Bruxas e ressonantes choram. Demônios derramam lágrimas falsas. Bruxas e ressonantes foram criadas para dividir o poder.
Não humanos vieram para usurpar o que era nosso por direito. Isto é uma guerra pela sobrevivência. Isto é uma guerra pela promessa. Interessante. De fato, um ótimo jogo. Um ótimo entretenimento. Sobrevivência de uma raça que não é profana, mas foi julgada assim pelo seu poder. Inveja, arrogância, prepotência, megalomania. Ótima humanidade. Acho que temos uma ótima história aqui. Eu espero que vocês gostem.